Prévia do censo do IBGE já saiu. Aqui em Maringá, a gente viu que a população cresceu. A estimativa é de 454 mil habitantes, um aumento de 27% em relação ao censo de 2010. Mas tem cidades do interior que vêm perdendo habitantes. Aqui na nossa região, tem município com redução populacional. Uma cidade tranquila, a prosa rola no meio da rua. Para o seu José, é uma paz morar aqui. Aqui só cresceu pouca coisa. Cresceu bastante. Quando eu mudei aqui era tudo do chão, tinha poucos armazéns. Essa tranquilidade tem ficado cada vez maior na pequena Ourizona. A cidade tinha 3.380 habitantes no último censo, de 2010. Tinha, porque segundo dados prévios divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo de 2020, houve redução. São 196 pessoas a mais, segundo os dados prévios. A cidade tem até então 3.184 moradores. O prefeito lamenta a notícia, mas afirma que ao menos 2 fatores contribuíram para isso. Mas a população, principalmente a população idosa, tem medo em responder o questionário. E receio também de alguns populares no sentido de responder, principalmente com desrespeito ao quesito financeiro. A dificuldade dos recenseadores em aplicar o questionário é algo comum em cidades pequenas. Fizemos entrevista no total de domicílios que o município tem. Em torno de 80% das residências a gente conseguiu fazer entrevista, mas ficou em torno de 20% dos domicílios sem entrevista, mas que já estão cadastrados. São municípios que a gente foi lá, tirou coordenada de GPS daquele domicílio e ele está no cadastro do IBGE. Por que isso é importante? Porque mesmo que a gente não tenha conseguido realizar entrevistas nesses domicílios, o IBGE consegue aplicar estatisticamente uma população para esses domicílios que foram cadastrados e que não foram realizadas entrevistas. Se em todos os domicílios que a gente conseguiu fazer entrevista, e eu estou falando aqui do caso específico de Sarandi, em torno de 80% dos domicílios a gente conseguiu fazer entrevista. Se em todos esses domicílios que a gente conseguiu fazer entrevista, a média de moradores por domicílio que a gente encontrou foi em torno de 2,7 pessoas por casa, por residência. Para esses domicílios que a gente não conseguiu fazer entrevista, se aplica mais ou menos essa mesma taxa também de média de moradores por domicílio. Essa redução no número de moradores não é uma exclusividade de Ourizona. Aliás, segundo o IBGE, das 16 cidades sob responsabilidade da agência em Maringá, 4 municípios tiveram redução no número de moradores. E Ourizona foi a que apresentou a menor queda. Sim, porque Presidente Castelo Branco registrou 450 moradores a menos. São Jorge do Ivaí caiu de 5.517 habitantes para 5.158. E Ivatuba registrou queda de 224 moradores. O seu José, o outro José, diz que a moçada não fica mais em cidade pequena. Agora os jovens estão indo tudo embora. A maioria trabalha em Maringá, né? E esse é o desafio da gestão pública. Ourizona, por exemplo, conseguiu recursos do governo do estado para fazer este barracão e desta forma atrair empresas e gerar empregos. Devemos ter a sensibilidade para atrair geração de emprego, renda no nosso município. Na rua encontramos Dona Leonice, professora aposentada, que ensina até hoje a importância do censo demográfico. É importante, né, para o país saber quantas pessoas a gente tem, como que é, que vive, como que não vive. O censo ainda segue sendo realizado, não terminou ainda não, tá? Tanto que esses dados que a gente mostrou são prévios. E caso você não tenha sido visitado ainda pelo recenseador, pode entrar em contato com o número 137. Essa é uma central do IBGE.